Agora eu vou convidar meu amigo Fernando Barbosa, que gravou para nós aqui no Agricultura BR, comentando a respeito do que vem acontecendo para os produtores, em especial no sudoeste de Minas. Hoje celebramos o Dia Mundial do Café e para nós é um motivo de satisfação, até mesmo que o cenário nacional, que se encontra principalmente agora com as elevações de preço, mas também em questão das níveis de exportação, os níveis de tecnologia, o crescimento a cada ano, a questão de pujança do cafeicultor e até mesmo da cadeia produtiva do café. No cenário atual, cada vez mais nós estamos num processo de evolução. Até mesmo com as questões de intempéries climáticas, os desafios que tem enfrentado, até mesmo com os processos de qualidade e as ondas do café cada vez atendendo às questões da União Europeia, e o Brasil hoje está preparado. As IGs, principalmente com os processos de origem controlada, com processo de rastreabilidade, cada vez mais fazendo com que o produtor venha ter um processo de organização, no processo de governança dentro da propriedade, com processo de rastreabilidade e até mesmo atendendo normas técnicas, critérios e atendendo via certificação. Isso mostra que cada vez mais o país está preparado para atender um mercado mais exigente, novos mercados assim atrativos e até mesmo com a produção que a gente possa atender a nível mundial, tanto na qualidade quanto na quantidade. Agora chegou o momento de nós estar abraçando principalmente a nível de produção o cafeicultor. Direciono a todos os cafeicultores que são resilientes, até mesmo na questão de produção, até mesmo na questão de transformação e inovação. Cada vez mais visando a sustentabilidade, protegendo o seu solo e até mesmo visando um futuro promissor. Esperamos que a cada ano a gente possa estar unido junto com as IGs brasileiras, que hoje nós estamos 16 regiões brasileiras de origem controlada. Cada vez mais podendo valorizar a produção, valorizar o produtor e valorizar a toda a cadeia produtiva. Cada vez mais estamos transformando para atender um mercado exigente. Então, feliz Dia Mundial do Café, a Organização Internacional do Café e a todos que participam dessa cadeia. A todos da Nação do Café, um grande abraço. O Fernando falou em certificação, falou em rastreabilidade do café, em processos de gestão e governança para conseguir atingir os resultados que são desejados, né? E também comentou a respeito dos cafés de origens, né? Eu mesmo estive no lançamento do sudoeste de Minas. Nós vamos continuar falando de café agora e nós vamos conversar ao vivo com uma pessoa muito querida do setor. Vamos conversar com a professora Águida Prado, ela que é do Instituto Federal Sul de Minas, vai falar conosco sobre café, vai falar sobre como conseguir agregar valor ao café produzido. Águida, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, aqui no Canal do Boi. Como que esse trabalho tem sido feito aí em Minas Gerais, que a gente está falando de um estado que, se fosse um país, seria o maior produtor de café do mundo? Como agregar valor a algo que a gente já tem uma percepção muito alta de qualidade? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano. Primeiramente, muito obrigada. Prazer enorme estar aqui pela primeira vez com vocês, justamente no Dia Internacional do Café. Bom, falar sobre café é minha paixão e nós já sabemos, né, já é de conhecimento comum, a forma como o café vai oscilando, os preços, cotações e tudo mais. E dentro de um cenário de tanta incerteza, mesmo com o mercado em alta, nós devemos justamente pensar que, se o mercado está em alta, é a hora dos produtores, das produtoras, das famílias cafeicultoras, justamente eu falo de marcar o território, cravar a sua bandeira em cima de uma produção sustentável, em cima de uma produção de qualidade,
porque o mercado, tanto interno quanto externo, estão de olho nisso, né? Estão valorizando uma produção, complementando a fala do Fernando Arruda, uma produção sustentável, uma produção que liga, né, as práticas ambientais, né, de trabalhar em prol de uma produção que respeite o meio ambiente, que preserve os recursos naturais, práticas que também sejam econômicas de forma viável, né, que tragam retorno para a família e também práticas que atrelem a isso as questões sociais. E aí, quando a gente fala de questões sociais, tanto do respeito, da proteção aos trabalhadores, mas como também do envolvimento da família, porque quando fala sustentabilidade é justamente promover a cafeicultura e aquele local para as próximas gerações. Então, trazer isso para a família, para os filhos, para as esposas, que todos possam entender que a cafeicultura, a propriedade rural é uma empresa, e isso só vai fortalecer ainda mais a cafeicultura e também, como eu posso falar, trazer diferenciação na produção diante desse cenário econômico que nós estamos vivendo. E o mercado valoriza muito isso, tanto na questão de certificações, né? E também, hoje em dia, né, a Associação de Cafés Especiais, a SCA, criou uma metodologia nova de avaliação, que além das características intrínsecas ao café, também valoriza agora o processo de produção, as características extrínsecas. Isso envolve o processo de produção, a região de origem, aos selos de certificação, as formas de comercialização e por aí vai. Águida, eu andei por algumas propriedades lá em Muzambinho, você está em Muzambinho, se eu não estou enganado, também em Guaxupé. Sim, estou aqui no Minas, sudoeste de Minas. Algumas cidades ali próximas, que eu não lembro exatamente o nome, mas eu pude conversar com algumas famílias, algumas lideranças dessas famílias que já têm trabalhado com rastreabilidade, buscando fazer esse tipo de trabalho, fazendo uma seleção dos cafés, né? E uma impressão que deu, minha e do meu colega que a gente estava fazendo a reportagem, é que, de certo modo, todo café é muito especial, né? Aí tem que ver como é que o mercado ele vai precificar esse café. Quando você está conversando com cafeicultores, com seus alunos também, como é que esse trabalho ele é discutido para valorizar essas características que o mercado está enxergando agora? Bom, Fabiano, primeiramente, nós estamos, assim, num momento muito propício e, ao mesmo tempo, acredito que muitas famílias possam se auto-questionar. Mas vale a pena investir? O mercado está tão alto, para que eu vou preocupar com esses processos de produção, dos quais caracterizam um café de qualidade, né, um café especial? Aí, eu falo que o momento é este, porque daqui a um tempo é natural o movimento do mercado, que a partir do momento que há uma alta de preço, mais produtores começam a investir em suas lavouras, até aqueles que não produziam café estão iniciando essa produção para pegar carona nessa alta dos preços, e daqui a um tempo o mercado justamente vai aumentar a sua oferta e, consequentemente, de alguma forma, em algum momento, haverá também uma diminuição nesse preço do produto final. Então, agora como discutir. Primeiro, eu falo o seguinte: precisamos entender quem são os nossos compradores, quem são os clientes, né? Quem são o mercado que está absorvendo o meu café. É aonde que o papel das associações é de extrema importância, das associações, das cooperativas que tem essa ligação com o mercado comprador, então do produtor e da produtora está atrelando isso, atendendo essas demandas, porque a partir do momento que o meu consumidor, a consumidora, fideliza ao seu produto, e também eu falo na questão do mercado direto, que há muitos compradores que estão indo nas propriedades
verificarem o processo de produção e fidelizar essa compra, fidelizar esse fornecedor. Então, eu sabendo quem está comprando meu café e o que eles buscam, é uma forma justamente de agregar valor e ter uma diferenciação aí no seu preço, porque hoje pode ser que essa diferenciação não seja tão grande, porém, lá na frente, essa diferenciação será maior. Então, ao invés também de só pensar em aumentar volume de produção, é investir em qualidade, investir justamente naquilo que o seu mercado comprador, seu mercado consumidor está buscando. Tá certo. Professora Águida Prado, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, aqui no Canal do Boi. Uma ótima tarde a você. Muito obrigada, uma ótima tarde também. Até mais. Até mais, conversamos com Águida Prado, falando um pouco a respeito de café, como agregar valor, a importância de ter essa agregação de valor e destacá-lo, né, até por uma questão mercadológica. Olha, o assunto vai seguir sendo café aqui no Agricultura BR, porque agora a gente vai seguir no tema, mas falando um pouco também a respeito de como melhorar a produtividade do café e com isso ter margens melhores, uma melhor rentabilidade para esse cafeicultor. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo com o engenheiro agrônomo Paulo de Tarso, que participa conosco desta edição de Agricultura BR e responde alguns questionamentos sobre esse fator, né? Melhora de produtividade. Vamos ver se o Paulo já está comigo aqui. Se o Paulo já está comigo, já está. Paulo de Tarso, seja muito bem-vindo aqui ao Agricultura BR, ao canal do Boi. Paulo, melhorar produtividade. Nós temos aí uma série de desafios que são ligados a fator climático, a um calor mais intenso, eventualmente ali em Minas, que a gente está conversando com o pessoal de Minas, você tem ali geadas que atingem as áreas de produção e trazem prejuízos. Como que é possível ter essa melhoria de produtividade, tendo um entrelace melhor com os fatores climáticos e os fatores de campo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui hoje, podendo falar num dia tão especial quanto hoje, né, o Dia Mundial do Café. E a cafeicultura, quando a gente pensa na parte de manejo técnico, é um desafio, principalmente nas questões climáticas. Cada vez, assim, a gente tem se deparado com um clima mais complexo. Cada ano o clima se comporta de forma diferente, e vai tendo que o agricultor e nós, como técnicos, se adaptar a essas novas condições climáticas. E aí esse manejo climático ele envolve como um todo, né? Desde buscar variedades mais adaptadas a algumas questões climáticas, principalmente temperatura ou excesso de frio, mas também passa por todo o manejo de estímulos fisiológicos, nutricionais, que vão ajudar a planta a poder passar por esse período sofrendo menos com as questões climáticas. A gente vem trabalhando muito forte, hoje o mercado de nutrição e fisiologia tem buscado muitas soluções nesse sentido, para ser uma ferramenta na mão do produtor e ajudar ele a poder alcançar melhores produtividades. Mas o clima é o próximo um desafio que a gente vai ter que conviver com ele por muito tempo e ir se adaptando, porque o clima tem mudado cada ano. Mas são possíveis técnicas de manejo do café, de trabalho, até agroecológico, como a gente vê em algumas áreas mais altas em Minas Gerais, no Rio de Janeiro que é meu estado. É possível você ter essa gestão diária fazendo com que você tenha ali essa melhor resultado e, consequentemente, uma rentabilidade melhor, independente do fator clima, Paulo? O clima, ele é limitante, né? Se ele for a um excesso, a um extremo, realmente limita a planta, a gente não consegue mensurar essa perca que vai dar. Só que no clima, quando ele começa a dar sinais de excesso, tanto temperatura, secas, umidade, a gente pode lançar mão de algumas ferramentas que vai auxiliar a manter a planta por mais tempo fazendo fotossíntese, a planta por mais tempo ativa, né? Então, o que se destaca nesse mercado são os extratos de algas, manejo com micronutrientes, manejos com alguns aminoácidos específicos
que ajuda a planta a proteger as células dela e suportar esse ou frio em excesso ou uma alta temperatura em excesso, ajudando a planta a se manter desenvolvendo a parte vegetativa, se manter enchendo os grãos nesse pico de temperaturas que a gente viveu nos últimos anos. E assim, essa safra que a gente está aqui prestes a iniciar, um pouco abaixo das expectativas, ele é reflexo das condições climáticas. Os 2 últimos anos foi bem adverso aí na região cafeeira, tanto Minas Gerais quanto no Espírito Santo, aqui da onde eu falo. Paulo, falando um pouco da característica aí, que a gente está com um tempinho já mais curto, mas falando do café que é desenvolvido em Minas, café robusta, né, que a gente tem o Conilon, né, um tipo de robusta. Esse café, na área de produção do Espírito Santo, ele acaba tendo uma resistência melhor, principalmente quando temos um excesso de calor? Sim, tem um grande benefício aqui nosso, que é a irrigação. A maior parte dos nossos cafés conilons, eles são fertirrigados. Então, quando vem os períodos secos, a gente consegue fazer a planta suportar por mais tempo esse período de seca, porque ele é irrigado todos os dias, né? Mas a água, ela consegue resolver o problema hídrico, o estresse hídrico. O estresse térmico, o estresse de altas temperaturas ou o estresse de alta luminosidade, aí a gente precisa de alguns manejos, né, com produtos, principalmente manter a planta respirando, manter a planta fazendo fotossíntese, e independente do calor, da temperatura, ela trazer um bom resultado ao produtor.